galera, vamos falar um pouquinho sobre Galo. Temos duas notícias, estou aqui direto de Lima para falar um pouquinho. Vi algumas informações, vou falar apenas semana que vem sobre CEO, sobre, como é que é o nome? Fair Play financeiro, que eu tô lendo, tô vendo direitinho sobre. Mas hoje eu vou falar duas coisas. Do protesto, das faixas de protesto, né? Teve protestos aí, BH rodou na sede do Galo com umas faixas cobrando. E de possível investimento para 2026. Vai ter, não vai ter, como vai ser. É isso, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Rumo a 35 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta até final de dezembro. Até final de dezembro. Será? Será? Seria demais. Muito obrigado a todo mundo que tá aí com a gente. Já deixei vários conteúdos feitos para vocês durante a semana. Vamos falar um pouquinho de Galo agora, tá bom? Se você puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias pra vocês. Fechado? Vamos lá, velho. Seguinte. O seguinte, o Galo saiu algumas informações sobre a diretoria, mas sobre a cobrança, né? E a cobrança é a seguinte: faixas com cobrança à diretoria do Atlético são colocadas perto da sede. Medíocre e frouxa. É o que estava escrito nas faixas, tá? E o protesto também é direcionado ao presidente da associação, Sérgio Coelho, que não irá... Sérgio Coelho, o clube não se irá se manifestar, já foi perguntado. E eu acho que tem algumas situações aí, né? O primeiro uma das faixas, ela diz: o time de futebol é reflexo dessa diretoria, medíocre, frouxa e simpática. O GE procurou o Galo e não se manifestou e não vai se manifestar, principalmente depois das batidas, né? Depois da final e das batidas de pênalti. Em outra faixa, há uma cobrança direcionada ao Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético, da associação, né? Fora Sérgio Coelho e os puxa-sacos. No domingo, o Galo enfrenta o Fortaleza. O clube tem chance de retomada e conquistar a vaga da oitava colocação no Brasileirão. Vamos ver. E poder disputar a Libertadores, o que eu acho bem difícil. Mas o campeonato não acabou, né? O Atlético ainda tem condições de chegar à Libertadores, vai pegar o Fortaleza. O Fortaleza vem de uma ascendente, o Fortaleza vem bem. O Atlético vai precisar ter mais tranquilidade, conseguir o resultado. Conseguiu empatar com o Flamengo aí, né? Tava ganhando, deixou escapar, na verdade, essa vitória. Mas tudo bem, faz parte. Agora é tentar vencer. São Paulo tomou uma cascada ontem do Fluminense. Mas sobre as cobranças. Primeiro, eu acho que a cobrança sobre o Sérgio Coelho, ela que vem de puxa-saco, essas paradas, eu acho que ela tem um direcionamento, principalmente pela situação do Bolívar, né? Que é, assim, pra mim, inacreditável. Pra mim, inaceitável. Não poderia acontecer isso que aconteceu com o Bolívar, né? Um cara que é totalmente associado à torcida, conectado com a torcida tem muita representação dele. O cara falou a verdade, né? Ele disse cobrou muito sério, mas ele trouxe muitos fatos importantes que o atleticano ele sente, né? É uma dor de muitos atleticanos, porque é uma falta de respeito que o atleticano tem sentido. O atleticano ele quer mais conexão com o time, quer uma transparência maior, uma comunicação maior que não vem tendo. Vamos ver se o novo CEO vai conseguir trazer isso. Já trouxe algumas movimentações ali que me parecem ser interessantes. Mas sobre essas faixas, eu acho que é muito mais para mostrar a insatisfação do Atlético como quem comanda o clube, né, na diretoria, que foi um ano muito mal feito, foi um ano pífio. 2025 é um ano pífio, né? 24 e 25 são pífios no futebol do Atlético. O Atlético tem que mudar muita coisa. Repensar Paulo Brax, repensar Vitor, já trocou o CEO. Eu acho que o Atlético ele precisa fazer algumas mudanças nesse sentido, entender melhor sobre a dívida, sobre aporte. O Atlético ele tem que entrar melhor nessa situação. E porque precisa fazer um time competitivo e a gente vai entrar nisso. Só que o Atlético, essas cobranças em forma de faixa, eu acho que é um jeito de mostrar o descontentamento. É um jeito de mostrar uma insatisfação. E a torcida do Atlético, ela não tá feliz, né? Ela não tá bem com o clube, né? E isso é um fato, tá? O Matheus não tá trazendo uma conjuntura, é um fato. E esse fato é preciso ser dito, é preciso ser visto de uma outra maneira, analisado. O que o torcedor quer é uma relação mais clara com o time, uma relação mais perto do time, uma transparência do que está sendo feito, do que vai ser feito, para onde estamos indo. Isso não tem, tá? Isso não é o Matheus, não tem. Pergunta, qualquer pessoa, ninguém sabe para onde o Atlético está indo, tá? Então isso é uma situação um pouco complicada, que incomoda muito o torcedor, que machuca muito o torcedor.
mas que tá acontecendo. E o jeito do torcedor mostrar isso é através de protesto, é através de faixa, e eu achei importante isso ter feito, eu achei importante isso ser mostrado, isso ser dito, porque senão fica o torcedor de bobo, né? E o torcedor tá cansado de ser bobo, o torcedor tá querendo mostrar uma insatisfação, tá querendo entender que a nossa palavra ela é importante. A gente responder ou a gente tentar mostrar essa satisfação é importante para a diretoria tentar modificar alguma coisa, tentar mudar alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. Ninguém aguenta mais do jeito que tá. E é um desabafo muito louco. Porque o atleticano ele não tá pedindo 300 milhões de títulos, não. Porque o atleticano não é só sobre títulos, né? O ser atleticano é ser um estilo de vida, gente. O Atlético já teve muitos títulos, mas ele teve muitas decepções. E nunca que moveu o torcedor foi os títulos, tá? O lutar contra, o ser o underdog em muitos momentos, o acreditar quando ninguém acredita, o querer empurrar. Só que o lidar com o time na dificuldade, o empurrar o time na dificuldade, isso é atleticanidade, sabe? É empurrar independente do que está acontecendo. Porém, você chegar a 3 finais, se fosse um trabalho bem feito, digno, com investimento muito baixo, o Atlético tivesse conseguido chegar, porra, o Atlético não estaria empurrando, estaria puto, mas estaria empurrando, fez o possível. Mas não é sobre isso. É sobre a falta de caso, falta de respeito, porque o jeito que foi feito o ano foi largado. A Sul-Americana do Atlético ela é pífia, o jeito que é classificado foi para repescagem, Bucaramanga, Godoy Cruz, passando aperto. E falta de investimento claro, falta de pensar em projeto de futebol claro. É claro isso, e isso o atleticano fica puto, sabe? O atleticano botou 18 mil pessoas contra o Flamengo depois de perder uma final e tá puto, revoltado com o clube. Isso é importante ser dito. Então, eu acho que eles têm que entender que essa atleticalidade é muito mais sobre o estilo de vida do clube do que só sobre chegar à final ou não, tá? Eu acho que é muito mais, é muito além disso. E aí saiu uma informação, pra gente continuar, que a diretoria do Galo está disposta a investir para montar um time forte em 26. Internamente, todos concordam que a primeira janela de 25 foi ruim, muito pelos vetos e pedidos do Cuca. Cara, eu imagino que o Cuca tem um dedo muito grande nisso aí. Eu imagino que o Cuca, ele realmente é um problema nessa situação. Eu acho que ele barrou jogadores como o Lúcio Acosta, que tá deitando no Fluminense, o Rollésia, que tá deitando no Santos, que é um ótimo jogador. Vários jogadores que são bons nomes e o Atlético em algum momento quis, mas não foi forte, não fez a carga forte. Eu acho que o Cuca, ele tem muito... como é que a gente pode dizer? O Cuca, ele tem muito... o Cuca tem muita culpa no que aconteceu no Atlético 25, o jeito que foi investido, o jeito que contratou algumas peças. Isso eu concordo. Eu acho que o Cuca realmente, ele pode ter interferido. Ele barrou a Costa, eles dizem que barrou a Costa, dizem que barrou o Rollésia, jogadores que poderiam estar no Atlético jogando muita bola e com muita qualidade. Eu acho que isso é um ponto. Porém, não tem como jogar toda a culpa pro Cuca, porque a culpa ela é da diretoria. Quem investiu mal também foi a diretoria. Quem deixa o Cuca fazer o que quiser é a diretoria. Quem demorou em pensar em futebol é a diretoria. A diretoria tem culpa pra caralho. Investiu errado, gastou dinheiro errado. Tem muita culpa, não adianta só jogar essa culpa no Cuca. E falar que quer colocar mais dinheiro e investir no futebol em 26 é uma obrigação, é necessidade. Senão é brigar pra não cair ano que vem de novo. E aí, vocês estão ferrados, porque o Atlético não vai dar dinheiro, não vai conseguir disputar grandes competições se não colocar dinheiro, gente. Isso é um fato no futebol hoje. O Atlético precisa ter um time forte pra disputar coisas maiores, pra vocês ganharem dinheiro, pro Atlético pagar a dívida, pra ter um monte de coisa. Para as coisas funcionarem, você precisa ter um time mais forte. E se não colocar dinheiro, é sim um problema. É sim um problema. O futebol é cada vez mais caro. Flamengo e Palmeiras estão em outro nível. Time se organizando. Bahia tá chegando num nível maior. O próprio Cruzeiro tá crescendo num nível maior. O Fluminense tá começando a se arrumar algumas coisas. E se o Atlético não se ajeitar, vai se ferrar. Vai dar certo, vai dar errado, vai dar errado. Então eu acho que tem que botar mais dinheiro, tem que entender e tem que estar disposto a gastar. Já começou a circular uns nomes, a gente vai falar sobre esses nomes na próxima semana. Mas o Atlético, ele tem que investir no futebol. Não adianta você não conseguir investir no futebol mais. É uma necessidade. Já virou uma necessidade. Não é mais sobre querer ou não. É necessário. É necessidade. E o atleticano, ele sabe disso. Então, as faixas cobrando um pouco desse tom e botar dinheiro já virou uma necessidade também por conta disso. Tá? É importante isso ser dito. É importante isso ser dito. É isso. Vamos ver, vamos falar mais sobre isso. Eu acho que o Atlético tem que montar um time forte, eu acho que tem que confiar no Sampaoli, deixar ele fazer um time com a cara que ele quer. Óbvio, eu tô falando em gastar rios e rios de dinheiro,
mas sim trazer umas 4 peças importantes para chegar a titular. Jogadores, a gente sabe que, por exemplo, o Atlético, se for pensar nos pilares do Atlético, o Everson vai ficar, é um ótimo jogador, o Lianco vai ficar, é um ótimo jogador. Estão falando que o Alonso vai sair, mas o Roman é um cara promissor, o Juan é um cara que está emprestado e vai ficar, né? Então, mas vamos lá. Os pilares do Atlético: Everson, Lianco, o Arana, Alan Franco, Alexander, jogadores com uma idade boa que podem jogar titular no meio de campo. Tem o Scarpa, que pode ser uma moeda de troca se você não quiser. Tem o Dudu, que é um bom jogador. No ataque tem o Hulk. Mas aí você vai, porra, mas só isso, Matheus? Não, tem o Coelho pra jogar. Aí você vai pensar, tem o Igor Gomes, que é um ótimo cara de você ter elenco. Paulo Silveira, que é uma moeda de troca. Bernat, que você pode entender se você quer que ele fique ou não. Júnior Santos e Rony, que pra mim tem que ir embora. Natanael, que provavelmente vai ficar, mas é uma opção pra ficar no banco. Tem jogadores promissores da base. Não é um projeto de todo ruim, cara. Não é um projeto de todo ruim. Dá pra extrair coisa boa e fazer coisa boa a partir daí. Mas tem que entender futebol e tem que querer, né? Não adianta só gastar dinheiro com o Vitor Hugo. Não adianta gastar dinheiro com o Caio Paulista. Esses caras que tem que gastar dinheiro não dá. Não dá. Gabriel Menino, você tem que entender o quanto ele tá disposto ou não. O que você prefere jogar? É um terceiro homem do meio de campo? Beleza, é entender. Mas você precisa de 2 volantes. Então, volante tem que trazer uns 2 volantes, tem que trazer um lateral direito para ser titular, tem que trazer um zagueiro, trazer um centroavante, trazer um ponta direita. Acho que esses 6 jogadores, 4 em alto nível, cara, você pode até repensar o lateral direito. Essa é a verdade, mas eu acho que o lateral direito barato. O River tá dispensando um monte de gente e tem como o Atlético fazer um apanhado lá também. Beleza? É isso. Basicamente é isso hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Direto de Lima, hein? Valeu!